E como o mundo é dinâmico, o ser humano é dinâmico, eles podem estar mudando de opinião, porque até então, esse eleitorado mais pobre, que é a massa do eleitorado brasileiro, era totalmente refratário à mobilização de rua. Eles são contra qualquer ação que coloque em risco a ordem. Eles são muito, portanto, muito, digamos assim, conservadores no sentido de conservar como está, né? E querem que a vida ande com o consumo e estabilidade da família. Então nós não sabemos como é que esse pessoal está reagindo nesse momento. Possivelmente essas provocações e violências pontuais que nós estamos vendo, só que agora se espalhou por várias capitais hoje, deve estar assustando demais esse pessoal. Agora vamos voltar então para os manifestantes. Eles são jovens. Primeiro, é a primeira vez que a gente está vendo isso com a juventude? Não. Engraçado que nós temos um ciclo no Brasil de 10 em 10 anos, desde do início da redemocratização do Brasil. De 85 para cá. 82 nós tivemos uma manifestação pela Direta Já. Os jovens estavam ali, só que quem dirigiu aquela mobilização foram lideranças partidárias. Se a gente pegar no YouTube e ver os filmes, nós vamos ver Ulisses Guimarães, Covas, né, o Lula, nós vamos ver vários dirigentes partidários, à esquerda. Depois nós vamos ter os caras pintados 10 anos depois. Engraçado esse ciclo, né? É como se fosse esquentando o clima até que de repente transbordasse. E eles foram para a rua sem nenhum convite. Eles que acabaram convidando o resto do povo a ir para a rua. Exatamente. Só que ali ainda as organizações dos estudantes, elas apareceram na liderança. Então a União Brasileira de Estudantes Secundários, só que já era deles. Agora não é nada disso. Eu estou, na verdade, tateando um pouco e me arriscando. Eu estou dizendo o seguinte, é a primeira manifestação pública do século XXI no Brasil. Nós viramos a página, foi agora. Por que que é? Qual é a forma? A forma é o seguinte, é como a rede. Não é que eles só usam a rede, eles se organizam como a rede. Como é que aparece isso? E aí a gente vai entender essa pluralidade de bandeiras. Uma pessoa vai para a manifestação porque alguém que ele conhece, não uma organização, o chamou. Então, como aquela pessoa, ou aquele Face, ou aquela página, ele conhece, ele sabe que não vai ser usado, aí ele vai. Mas como ele adere individualmente e não como grupo, ele não segue um líder e quando ele chega lá, ele acha tão bacana que ele pega e faz um cartaz. E aí ele traz a demanda dele. Eu vi uma jornalista ontem, me falar o seguinte, a minha filha, Rudá, saiu também. Aí eu achei tão engraçado, porque ela foi também militante social, e ela pegou, eu encostei assim na parede e falei assim, filha, mas por que você vai? E a filha falou assim, eu vou para a passagem. Ou seja, eu te diria mais ou menos o seguinte, isso aqui é muito novo. Ninguém ali segue um líder, se alguém resolver aparecer e falar assim, o meu partido vai ser expulso, e de alguma maneira tem uma energia, isso dá uma energia que gera um verdadeiro carnaval político. É isso que nós temos que entender essa manifestação. Agora, de ontem para hoje, começa a virar um pouco a página, nós temos vários grupos tentando liderar e disputar a liderança, nós vimos também a CUT, vários partidos, inclusive o presidente nacional do PT falando vamos fazer a onda vermelha hoje, e isso começa a mudar um pouco o clima, além dessa violência que não estava generalizada. Agora parece que generalizou. Vamos ver passo a passo. O que vai acontecer, né? É interessante, a gente... eu já tive uma vez com uma certa pessoa, uma pessoa de liderança expressiva no país, já com uma certa idade, muita experiência, ele dizendo o seguinte, que é sempre comum entre os jovens fazer algum tipo de coisa junto com a moçada, com muito ânimo, para um dia até contar, eu fiz parte daquilo, eu estava lá, isso aconteceu sim. Só que o mais curioso é o seguinte, o que está acontecendo hoje em dia me lembra até aquele filme, vai ver que dá certo. É o que está acontecendo, e ninguém imaginava que ia acontecer esse reboliço no país todo. Não imaginava que ia ser um fermento que ia explodir na nação toda. Agora está todo mundo pensando, e agora, como é que nós vamos conduzir isso? Posso só contar um caso muito rápido, você falar? Que isso eu achei uma graça. Hoje de manhã, a nossa equipe está fazendo uma espécie de observatório dessas mobilizações, então eu acordo cedo, já começo a receber, mas hoje de manhã eu recebi um link no Facebook que era uma página que se chama Gatos e Gatas das Passeatas. Isso é demais, não é? Isso mostra um pouco do que nós estamos falando, né? Conta para nós aí, Gelton, sua opinião, o que você sente nisso tudo? Eu tenho acompanhado não só por redes sociais, mas também, assim como o Rudá, a gente tem uma ligação, e o professor também, muito forte com os movimentos sociais.
E eu tenho acompanhado nos últimos 4, 5 dias algumas questões que têm me preocupado bastante. Uma delas é a criminalização dos partidos e dos movimentos sociais. Ou seja, esse grupo rechaçando quem já tem uma história política, tem um conhecimento, às vezes, técnico de manifestações e que estão sendo rechaçados. Isso mostra a perda de credibilidade dessas instituições, enquanto partidos políticos e outros órgãos. Então, esse é um ponto a ser destacado. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é em relação à manifestação de São Paulo, que foi reprimida pela polícia com extrema violência. Era uma manifestação de 5, 6 mil jovens, que recebeu, em termos de aparato policial, uma força excessiva, e a partir dessa resposta de um governo que controla a polícia estadual em São Paulo, da decisão de um governante, isso explode um movimento que não era só de São Paulo. Porque o movimento do passe livre ele é articulado nacionalmente. E aí esse efeito catalisador, no meu entender, é que gera por todo o país uma reação em relação a 3 temas fundamentais. O primeiro deles, o passe livre. O segundo deles, a reforma urbana, que é uma questão que está muito colocada em termos de transporte público. E a terceira questão que eu acho importante de ser colocada, que é a questão do orçamento público. Ou seja, as pessoas estão perguntando onde está sendo aplicado o recurso e por que não nessa área e por que na outra. Não é interessante que, para nós, há uns anos atrás, quando nós descobrimos que o Brasil ganhou a chance de sediar uma Copa, quando nós vimos aí as eleições para poder escolher qual seria a cidade das Olimpíadas, quem é que não ficou feliz com isso? Quem é que não desejou? Falou, poxa, que bacana, vai ter uma Copa. O interessante que eu vejo hoje acontecer é interessante assim, no seguinte ponto. Falavam-se antigamente que esses estádios seriam construídos pela iniciativa privada. E hoje não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para o transporte público. E de repente eles veem os absurdos sendo gastos. O próprio Romário foi na televisão e falou assim, vocês vão ver a palhaçada que vai ser isso. Porque na hora que estiver faltando 1 ano e meio antes da Copa, eles vão fazer trabalhos e vão fazer contratações sem licitação e vai gastar muito mais do que nós estamos imaginando. Vocês vão ver que vai ser a maior roubalheira da história. Ou seja, o que foi a gota d'água nossa, porque nós podemos incluir também nesse movimento, que nós somos brasileiros e desejamos mudança. Não será que a gota d'água foi o desperdício, o mau uso do dinheiro, numa situação que você fala, poxa, não tem dinheiro para a saúde? E a gente vê todo dia uma reportagem, você liga a televisão, várias vezes eu liguei a televisão para ver o jornal, e eu desisti para ver por causa dos meus filhos próximos. Em 3, 4, 5, 6 notícias do jornal, assassinato, roubo, estupro, sequestro. Era só violência, 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 violência. Gente na fila de um ônibus, gente na fila, morrendo na fila dos hospitais. Aí, de repente, uma gastança absurda para uma Copa dessa. E mais, em lugares que não valeria a pena ter estádios. Eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação entre gasto e investimento público e também fazer uma discussão em termos de orçamento. Porque se a gente fizer uma comparação da Copa, nós estamos chegando hoje, nos meus últimos acompanhamentos do portal da Transparência, nós estamos chegando a 30 bilhões. E se a gente fizer... Investimento na Copa. Se a gente fizer uma comparação, aí nós temos que separar. O que é investimento em estádio, ou seja, são 7 bilhões desses 30. O que é mobilidade urbana, que é uma das exigências e que isso favorece a população. E o que desse gasto aconteceu nos 4 anos e comparar com os outros orçamentos. Se a gente fizer essa comparação, nós vamos perceber que a aplicação de recursos em Copa do Mundo é muito menor, é ínfimo, se a gente compara com a aplicação da saúde e da educação. E uma preocupação maior minha, nós temos hoje no Congresso, sendo votado nos próximos dias, alguns temas que são fundamentais para a educação, por exemplo, como a aplicação dos royalties do petróleo, e a maioria das pessoas não percebe que isso está acontecendo. E é uma decisão política, técnica, que vai influenciar na educação que todo mundo está solicitando, que tenha mais investimento público. Então, assim, eu acho que é bom, e aí é um aprendizado para mim, obviamente, estar com gente tão importante aqui, da gente discutir o quê?
a Copa é uma conquista internacional do Brasil, né? Ele tem se posicionado enquanto país e conquistado algumas coisas fora. E nesse posicionamento global do Brasil, as ações no Haiti, as ações na África, os financiamentos dos países mais pobres, inclusive com empresas brasileiras trabalhando lá e gerando emprego e renda para o país. Então é importante que a gente faça essa discussão. E eu acho que o clamor hoje das ruas, como o Rudá muito disse, é do questionamento e saber o quê? Como que o meu recurso está sendo aplicado. Porque não é só falar assim, eu pago imposto, eu quero ver. Na verdade, em termos de democracia, não é só quem paga, mas é também quem recebe o investimento público. E aí é saber, por exemplo, se a aplicação dos recursos de saúde, eles estão suficientes ou nós temos que aumentar. Então, trazer um evento como a Copa do Mundo para nós é importante, é fundamental. Porém, o que nós temos que discutir é a que preço e discutir em termos de orçamento onde que nós queremos essa aplicação. Porque a Copa do Mundo é interessante porque ela mostra o país para o mundo, vai nos ajudar em termos de turismo. Mas ela é importante também porque as pessoas não sabem. O turista internacional que vem aqui, ele vai ser atendido nos postos de saúde. Nós temos melhora do SAMU, nós temos aparelhamento da polícia e de outros órgãos que vão continuar aparelhados e que vão beneficiar a população. Então, acho que a gente tem que trazer essa discussão um pouco além desses movimentos de rua, já que nós temos um compromisso técnico, né? E fazer uma discussão um pouco mais profunda até entender para onde esse movimento pode ir, em que sentido a gente pode influenciar no bom preceito da palavra esses movimentos, para que a gente cobre realmente a execução orçamentária, cobrar dos vereadores, deputados, senadores, qual que é o posicionamento deles em relação a esses grandes temas, e aí sim criar uma agenda positiva, e não uma agenda que se aproprie politicamente, já que nós temos eleição no ano que vem, desses movimentos. Esse é o cuidado que eu acho que a gente tem que fazer, de separar esse joio do trigo, né, desses movimentos que partem para a violência nos últimos 3 dias e que têm que ser excluídos, né? Essa questão dos mascarados na rua, que quem protesta vai de cara limpa e se posiciona, agora quem vai para a baderna vai tampando a cara. E é esse que tem que ser excluído do movimento. Exatamente.